Abrir uma torneira, servir um copo d'água, matar sua sede. Tão simples, né? Mas por trás de cada gota d'água que chega à sua casa, tem um longo processo e muito trabalho. São 6.000 pessoas que atuam para que a água chegue na sua casa, limpa e saudável, pronta para você beber, cozinhar, limpar, tomar banho com toda a segurança. É aqui que tudo começa, com a captação de água. São milhões de litros todos os dias que vêm de rios, lagos, represas e poços artesianos. Depois, a água passa por uma estação de tratamento. Aqui, ela passa por um processo de limpeza e descontaminação para eliminar qualquer impureza. E só então é armazenada em reservatórios até chegar pura e saudável na sua casa. Para garantir que seja sempre potável, a água é analisada em testes de laboratório todos os dias em cada estação de tratamento e no laboratório central da Corsan, com os mais avançados equipamentos. A água que sai da sua casa é o esgoto, que é tratado, limpo, descontaminado e devolvido ao meio ambiente, completando o ciclo da água, para que cada copo d'água traga em si o resultado do trabalho de toda a nossa equipe. Um futuro sustentável para cada morador das mais de 300 cidades atendidas. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Terremotos, furacões, tsunamis, vulcões. Eventos que demonstram a fúria da natureza. Muitos deles são provocados pela ação do homem por meio da exploração descontrolada dos recursos naturais oferecidos pelo planeta. Desmatamentos, desperdícios, poluição. É como se a humanidade realmente acreditasse que ar puro e água potável fossem elementos infinitos, só que eles não são. E esse problema é nosso. O alerta vermelho já foi dado. Diante de tantos sinais da natureza em todo o mundo, fica claro que algo está errado. Uma organização internacional de pesquisa chamada Global Footprint Network calcula todos os anos a data em que o planeta chega ao limite. Esse dia é chamado de Dia de Sobrecarga da Terra, quando o uso dos recursos naturais ultrapassa a capacidade de renovação dos ecossistemas no ano. Para entender melhor, pense numa conta bancária. Depois que a pessoa usa todo o saldo disponível, ela entra no cheque especial. Acontece a mesma coisa com a natureza, mas no caso em questão, os saldos são os recursos naturais. E desde 1970, esse dia não chegava tão cedo. Em 2018, o dia de sobrecarga da Terra foi 1º de agosto. Isso significa que desde então, nós estamos usando o estoque que deveria ser utilizado só a partir do ano que vem. A má notícia é que isso vira uma bola de neve e pode trazer danos irreparáveis ao meio ambiente. A ONG brasileira WWF é ligada ao Instituto Norte-Americano responsável pelo estudo. Os especialistas alertam para os sinais cada vez mais próximos de nós. A questão de intensificação de eventos extremos, né? Na região sul da Mata Atlântica, temos chuvas cada vez mais fortes, né? Temos um aumento de índice de furacão na parte da América Latina, né? E também incêndios, e tudo isso tem acontecido com mais frequência, levando uma preocupação de como será o futuro, não a longo prazo, mas como será o futuro daqui a 10, 20 anos, que é uma coisa que já está logo ali. Mas o que fazer para reverter esse quadro? Ambientalistas dizem que essa pergunta é o ponto de partida para uma transformação necessária e urgente. A boa notícia é que muitas pessoas já têm a resposta. Mais do que isso, a fórmula para o caminho da mudança ou da esperança. Empresas e profissionais de áreas variadas que entenderam a gravidade da situação e decidiram assumir parte da responsabilidade. Nós fomos atrás dessas pessoas e encontramos o Paulo, presidente do Instituto Ecozinha. Ele é empresário do ramo alimentício e percebeu que o volume de lixo produzido pelo restaurante dele era muito grande. Foi quando decidiu fazer uma mudança radical. Passou a dar destinação correta a tudo que era dispensado. Fez até uma tabela enorme na cozinha para ser seguida por toda a equipe. E mais, excluiu do próprio vocabulário a palavra lixo. Agora tudo é resíduo.
A ideia pegou e ganhou adeptos. Hoje o Instituto Ecozinha conta com 63 associados na área de bares e restaurantes que fazem o mesmo trabalho que o Paulo. O que a gente fez? A gente tirou aquilo que se chama de lixeira das cozinhas e separamos contentores em uma área específica e dentro da área de produção fica só um baldezinho onde se coloca o que é resíduo orgânico. Então, uma vez esse balde cheio, você coloca num balde maior e que vem um caminhão próprio para isso, pega esse balde grande e leva para a compostagem. Então, separação na origem. Os resíduos são separados em 4 tipos. Orgânico, que é tudo que vem da natureza, como restos de comida, por exemplo. Reciclável, tudo que vem da indústria e pode ser reaproveitado. Vidro, que é 100% reciclável. E rejeito, aquilo que não serve mais. Depois de separados, os resíduos ficam armazenados nesses bunkers até serem coletados. Cada um vai para a destinação correta. Aliás, quando se mistura tudo, aí sim vira lixo, porque perde todo o valor e acaba indo para o aterro sanitário, que não consegue dar o tratamento correto. Resultado, essa prática acaba afetando o ar com a produção de gás metano e o solo com o chorume que escorre até o lençol freático. Bom, mas voltando às boas práticas, é na hora da coleta que aparece outra pessoa fundamental no processo, o Hugo. Ele abriu uma empresa de coleta que busca resíduos orgânicos em todo tipo de estabelecimento, seja comercial ou residencial. Eu decidi entrar nesse ramo porque eu percebi que o lixo não era um problema, e sim uma solução. Mas para isso bastava que alguém assumisse a responsabilidade de estar coletando esse resíduo e encaminhando para a compostagem, realizando a reciclagem desses micro e macronutrientes que estão no resíduo orgânico. Depois de realizar a coleta em vários restaurantes, lá vai o Hugo levar os resíduos para a compostagem, que pode ser considerada um tipo de reciclagem da matéria orgânica. E olha como tratar bem a natureza também gera emprego e renda. É nessa hora que a gente conhece o Romero, outro empresário que faz a diferença em prol do meio ambiente. Neste viveiro, Romero comercializa plantas ornamentais. E lá no fundo do lote tem um espaço reservado para compostagem, que transforma resto de comida em um composto rico em nutrientes e que pode ser usado como adubo na produção de novos alimentos. No final de todo esse processo, eu consigo ter esse composto orgânico limpo, isento, né? Inclusive com bons nutrientes, né? Não tem cheiro. Eu posso utilizar nas plantas, na horta, no jardim das casas e até na produção agrícola mesmo em geral. Projetos de reflorestamento. Privilégio que não é exclusivo. Quem pensa que só dá para fazer essas coisas em pontos comerciais está enganado. Prova disso é a Flávia. Ela faz a separação dos resíduos orgânicos dentro de casa e entrega tudo para o Hugo levar para o Romero fazer a compostagem. A empresária aprendeu a respeitar o meio ambiente com o pai e não parou mais de pesquisar sobre o assunto. Com ela não tem corpo mole, é da teoria direto para a prática. 2 anos para cá eu passei a conhecer outros processos de compostagem, onde recebem também os alimentos cozidos, cascas de cítrico, o papel toalha, o guardanapo da cozinha, outros resíduos orgânicos que a gente normalmente descarta para o aterro. Conhecendo isso, eu também conheci o pessoal que faz a coleta em residências. Não para por aí. Em todo o país existem milhares de pessoas e instituições dispostas a contribuir para a conservação da natureza. Profissionais de várias áreas que usam do conhecimento para fazer algo a mais, pensar fora da caixa. O Frederico é outro baita exemplo. Ele é um engenheiro civil que, com o tempo, acabou se especializando em construções sustentáveis. A primeira mudança na vida dele veio de casa. Literalmente, ele construiu uma casa de bambu. Um bambu usado na construção, ele vai ter um gasto energético. O concreto, quando você coloca ele na obra, já colocado na obra, desde a extração da matéria-prima, a produção, até ele estar pronto, ele vai gastar cerca de 1.600 vezes mais carbono, mais energia do que o bambu. E o aço, 3.000 vezes mais. Então, assim, é um material realmente
que não tem igual em termos de sustentabilidade. No Brasil, o uso da matéria-prima tem proporcionado novos campos de trabalho com empregos diretos na qualificação de mão de obra especializada para atender à demanda, que só tende a aumentar. Outra prova de que o ramo imobiliário e o meio ambiente podem andar juntos é o que fizeram nos Jardins Mangueiral, em Brasília. Lá foi criado o Centro de Práticas Sustentáveis. O prédio, feito com madeira de reflorestamento, tijolos ecológicos e plásticos reciclados, fica na entrada da cidade e possui várias inovações tecnológicas com foco na conservação ambiental. Entre elas, 2 cascatas que servem como ar-condicionado, reaproveitamento de 100% dos resíduos orgânicos, hortas agroecológicas, zonas de raiz que são usadas no tratamento de esgoto, plantação de fitoterápicos, telhado interligado a cisternas para a coleta da água da chuva, energia solar, aberturas no teto que facilitam a ventilação e muito mais. Tudo isso é ensinado à comunidade. O objetivo é justamente esse, que as pessoas possam perceber que elas podem ter essa tecnologia em casa. E com isso, quando as pessoas vêm visitar o espaço, elas conseguem perceber como elas podem utilizar dessas técnicas para melhorar o seu ambiente. Boas práticas que podem salvar o mundo. Iniciativas simples que se tornam poderosas com a contribuição de todos. Medidas urgentes feitas no presente para garantir a existência de um futuro próximo. No fim, todo mundo sai ganhando. Hoje eu me sinto realizado porque eu vejo que eu faço uma ação que durante muito tempo foi um sonho e hoje é uma realidade que eu consigo impactar dezenas de restaurantes, de famílias e eventos aqui no Distrito Federal. Tem sido uma educação, estou aprendendo, minha família está aprendendo, a gente está ainda no caminho da adaptação disso tudo, mas eu acho que é fundamental que cada casa faça a destinação correta dos resíduos. Essa energia toda nos abastece de fazer algo, devolver para a natureza todo o bem que ela nos traz. Iramélia é uma professora aposentada, mineira de Varginha, que todos os anos junta um grupo de amigas para curtir uma praia na região dos Lagos, no litoral fluminense. A gente acha um diferencial aqui, a areia é muito boa, né? Todo mundo fala muito, apesar do vento, mas é muito linda, muito calma, muito tranquila. Com a chegada do verão, o movimento nas praias de Cabo Frio, Arraial e Búzios começa a crescer. E a tranquilidade desses lugares dá adeus por alguns meses. Feriado agora, essa praia dá com mais de 500 mil pessoas, entendeu? A partir de amanhã. Isso aqui lota que você não consegue nem andar direito. Aí é a festa dos vendedores, né? E nós precisamos dessa praia, né? Milho verde, açaí, cuscuz, camarão na bandeja, de tudo já trabalhei nessa praia. E aí já viu, é lixo rolando solto pelas areias. Quando é alta temporada que fica bastante sujo, muito cheio, muita gente que vem lá do Rio, vem pra cá e deixa ficar bastante suja. O povo não leva um saquinho de plástico, né, pra botar o lixo. Sim. E deixa jogado na areia. Frederico se preocupa com essa questão desde que começou a trabalhar na praia há 6 anos. Ele assumiu a responsabilidade pelo lixo produzido por seus clientes, mas claro que estes precisam fazer o mínimo para colaborar. Eles colocaram um baldinho lá, então a gente coloca, né, as latinhas que a gente consome. Então é muito bom, viu, a iniciativa deles. Facilita para o cliente. Facilita muito. Não é caro, é muito simples fazer isso. É só você colocar a sua lixeirinha no pé de cada guarda-sol que o próprio turista vai ver a lixeirinha ali e vai depositar o lixo dele. É simples, mas para incentivar outros vendedores que ganham a vida nas praias a terem a mesma consciência e atitude de Frederico, o MPF entrou em ação com o projeto Praia Limpa. Em Cabo Frio, o MPF constatou a falta de lixeiras nas praias e ineficiência na coleta de lixo realizada pela Prefeitura. O grupo de trabalho do Ministério Público Federal percorreu as praias da região dos Lagos para verificar se as regras de ordenamento do comércio estão sendo cumpridas nesses locais. Além disso, o MP também fez uma audiência pública no início de novembro para conversar com ambulantes e comerciantes e traçar estratégias para o verão de 2019. Os ambulantes ficaram muito interessados para ouvir o que ia ser ali
estabelecido, terminou aprovando ali uma série de medidas que vão desde essas questões de recolher o lixo dentro do seu quadrado, como também quantidade de mesas e barracas. A depuração da água no ambiente natural ela é feita por micro-organismos. A gente não paga por isso. E essa água boa que a gente tem foi um trabalho aí de denitrificação, um monte de processo químico, que são os micro-organismos que fazem. Não existe incompatibilidade entre agricultura e preservação ambiental. Ao contrário, uma agricultura sábia, ela preserva o meio ambiente, ela na realidade recupera onde ele foi destroçado e ela aumenta a produtividade. Essa mata que está encostada na minha terra, ou da minha casa, eu quero deixar para meus netos, alguns parentes, e meus netos conhecer Mata Verde. Os manguezais. Pega um caranguejo, pega um maratu, pega um siri, pega um peixe, aí tudo ajuda para casa, né? Para o consumo de casa. Aí não pega para vender, mas pega para comer. Cerca de 70% das espécies de peixe de valor comercial da costa brasileira dependem em alguma parte da vida dos manguezais. Então nós temos uma dependência muito grande dessa cadeia alimentar que começa nos estuários, nas águas costeiras e vem produzir o peixe que nós consumimos, e 70% é uma quantidade respeitável. A nova lei diminuiu a proteção aos manguezais. Antes, eles eram considerados áreas de preservação permanente em toda a sua extensão, o que proibia sua ocupação, a não ser em casos excepcionais. Agora, não só todas as áreas já desmatadas até 2008 poderão ser ocupadas por construções, como as ainda preservadas poderão ser parcialmente ocupadas por tanques de camarão ou salinas. O impacto primeiro começa, a retirada da cobertura faz aumentar a temperatura do solo, né, que protege o solo. O primeiro impacto é sobre as ostras, sobre os caranguejos, né, sobre os peixes. Né, e a gente já não observa mais aves aqui na região, como garças, aves migratórias. Aqui era uma área de pouso de aves migratórias, né, a gente já não observa mais. Sem contar que a gente está tirando a proteína animal, né, e ameaçando a segurança alimentar das populações ribeirinhas. Então está faltando na conta, na verdade, do Estado, né, contabilizar essas perdas relacionadas ao impacto sobre a biodiversidade. Em função da degradação dos estuários na região nordeste do país, muitos filhotes recém-nascidos de peixes bois encalham nas praias. E a gente faz um trabalho de resgate, reabilitação e reintrodução. A principal atividade da Associação Peixe-Boi é o turismo de observação de peixe-boi e a observação dos manguezais. Se não houvesse o manguezal, tudo isso que a gente tem aqui hoje, não teríamos como oferecer renda para 50 famílias hoje que trabalham na associação. Então, se acabar toda essa área de manguezal, se degradar, essas pessoas vão perder a renda direta que elas têm, causando um dano gigante. Zona costeira é patrimônio nacional. Manguezal está na zona costeira. É patrimônio nacional e é área de preservação permanente. O Apicum é a região onde o manguezal coloniza quando os níveis do mar sobem. Faz parte, está na faixa do Entre Marés. Apicum é manguezal. Porém, o que vem? 10% dos manguezais do bioma amazônico, que é Amapá, Pará e Maranhão, podem ser usados para carcinocultura. E 35% das demais áreas de manguezal podem ser usadas para carcinocultura. Ao substituir
o manguezal pela carcinicultura, nós estamos falando de desemprego. Geramos um emprego para a carcinicultura e deixamos no mínimo 4 pessoas sem emprego. Então quem pescava ali, quem tirava caranguejo dali, quem tinha outros usos econômicos não vai poder utilizar ali, como prejudica o restante do manguezal também. Porque joga uma série de produtos químicos, de antibiótico, de fertilizante e tudo mais que polui o resto do manguezal e você altera fortemente a dinâmica ecológica ali, prejudicando todo o uso do manguezal no entorno daquelas áreas. Essa espécie que se produz aqui, ela é exótica para a região. Ela não é uma espécie nativa, é uma espécie altamente voraz, que compete com a espécie nativa e que a gente ainda desconhece o verdadeiro impacto se ela vir a colonizar aqui nosso litoral. Cultivo de camarão marinho não precisa ser feito no manguezal. Ele pode ser criado na área do interior do Nordeste, em água salobra. Funciona muito bem. É no manguezal é que nós temos prejuízos ambientais tremendos. Então nós vamos perder todas as múltiplas funções dos manguezais para beneficiar uma. É uma forma de privatização de recursos, na verdade, para ricos em detrimento dos pobres que utilizavam aquela área. Nós vamos privatizar os lucros e estamos socializando o prejuízo? Para mim isso é tão claro, é a reforma agrária às avessas. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi e em 4 anos desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando o desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda?